Ah, não entrou o vídeo. Boa tarde, todo mundo. Eu achei que ia entrar um vídeo, ó. Eu já não configurei certo, porque viu, Celso? Como esses negócios são complicados, ó. Hoje o vídeo não quis entrar, ó. É, Que, que loucura. Tudo bom, Celso? Seja bem-vindo a mais uma live no tudo Live Team. bem, graças a Deus. Justamente a gente estava falando aqui, ó, nos bastidores, sobre como é fazer uma live. E aí o Celso disse assim: Ah, eu até acho que é mais fácil, por causa que as pessoas de repente não vão saber se tu errou, se tu fez aquilo ali de propósito. E aconteceu aqui, ó. Aconteceu porque era para ter entrado o vídeo, eu me esqueci de configurar aqui e não entrou o videozinho que era para ter entrado. Então, Celso, uh, agora as pessoas já souberam que foi que deu errado, né? Então vamos começar pelo certo. O, eu queria que você se apresentasse, né, que o senhor se apresentasse e contasse quem é o Celso, como que o Celso veio parar hoje aqui no canal do Live Tip, fazendo live, dando em transmissão. Conta para nós um pouquinho quem é o Celso aí. Sim, quem é o Celso, né? O Celso é um cara que sempre foi atrás daquilo que me interessava, né? Sempre quis aprender, sempre estudei, sempre procurei saber, sempre fui um curioso nato. Desde os 6 anos de idade eu trabalhava para o meu pai, que a gente fazia forrinho para despachar guarda-chuva em caixa. Sou técnico em eletrônica formado, sou físico. Depois da física, eu trabalhei durante 20 anos, 20 a quase 25 anos com informática. Eu vi a informática nascer no Brasil aqui e vi chegar os notebooks. Depois que chegou o notebook, eu virei usuário, porque de uma maneira muito. Eu achei até divertido depois. Eu fui para casa pensando, né? Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na área de informática, tinha uma função lá que eu fazia o gerenciamento de uma área que produzia relatórios para gerenciamento, né, da empresa, e estavam precisando de um gerente de marketing. E aí eu sento na frente do diretor, né, de marketing da empresa e falo para ele que eu tinha interesse de mudar para essa área. E para minha surpresa ele aceitou. E eu, de repente, saí de informática e fui parar em marketing, que é humano, né? Não tem nada a ver com o que eu estudei. Apesar que por trabalhar nessa parte de relatórios para gerencial, né, para gerenciamento, para administração da empresa, você acaba aprendendo outras coisas que não só informática, né? Senão você não se mexe. Depois disso, por ter entrado em marketing, eu fui fazer gestão do agronegócio em Viçosa, porque eu precisava ter uma formação, porque as pessoas não entendiam como é que um físico administrava zootecnista, veterinário e agrônomo, que eram as pessoas que tinham na área para gerenciar, eram gerentes de produto, né, que cuidavam dos produtos de cada segmento. E eu sempre fui fução, sempre fui perguntão, eu não tenho vergonha não, se eu não sei eu pergunto, falo que não sei, vou atrás e descubro. E fiquei 12 anos, mais ou menos, nessa função, nessa empresa, até que saí de lá, montei uma consultoria e continuei trabalhando para empresas da área, né? Por um bom tempo. Até que, nesse meio tempo, já tinha mudado de São Paulo para Serra Negra, que é onde eu resido agora, porque era muito mais fácil sair daqui para ir atender os clientes fora do que sair de São Paulo, né? São Paulo, quando você sai e volta, são 4, 5 horas de perdida só no trânsito. E daqui não, daqui a distância era mais ou menos a mesma e é muito mais fácil de sair e voltar. Muito bem. Quando eu voltei para cá, o que eu fiz? Né? Parei com a consultoria e montei um pequeno negócio de produtos de cosmético artesanal e, com característica vegana, né?
E fui andando com isso por um tempo, até que as coisas da época da Dilma lá virou tudo do avesso, né? Acabou com tudo que a gente tinha. E eu parei um pouco, né? Porque eu já estava aposentado. E conversando com um casal amigo meu, a esposa dele falou para mim: por que você não faz um curso de terapeuta, que ela tinha visto, né? E ela tinha ido a ser atendida por um terapeuta, queria que eu fizesse aquele terapia de saber a doença da pessoa pela íris. E eu fui procurar e acabei fazendo o curso de terapeuta holístico, terapia holística integrada, integrativa, ou seja, fiz várias coisas, né? Entre elas florais, cristais, reiki, prana, auriculoterapia, um monte lá. E no fim, por causa de não criar muita confusão com a denominação que eu sigo, né? Eu fiquei com o reiki e fiquei com os florais. E fui trabalhando com isso para tratar as pessoas. E eu percebia que, normalmente, a maioria dos problemas apareciam com mulheres de meia idade, que chegavam num ponto da vida, olhava para trás e ficava se perguntando, né, por que está naquela situação. E às vezes entrava em depressão, às vezes entrava em situações difíceis que você tinha que tirar. E eu fui aprendendo isso, como é que fazia, né? Porque eu já tinha lidado com gente por muito tempo, e você aprendendo a lidar com gente, você percebe como é que elas vão funcionar, né? O que está acontecendo, o que você precisa levar. E também, por causa de andar com a Bíblia o tempo todo, né? Chegou um momento em que o Senhor cobrou de eu estar andando atrás dele, né? E seguindo ele para fazer as coisas da minha vida. E com isso eu consegui cada vez mais ir melhorando esse processo, né? Até que chegou um negócio chamado pandemia. E aí eu, de um senhor de idade que trabalhava, virei um risco de ficar doente. Eu passei de gente para risco, né? Não podia sair de casa, não queria que saísse. Então a coisa foi complicando. E eu precisava achar um jeito de fazer o processo, né, de continuar com esse trabalho sem estar saindo. Então, nisso eu comecei a procurar como é que eu iria fazer para andar na internet. Mas também não foi muito, porque eu acabei ficando enfermo e não pude andar com esse processo muito bem. Aí, nas eleições do ano passado de prefeitura, né, eu tropecei num camarada chamado Pablo Marçal, né? E vi ele fazendo um reboliço naqueles debates, né? E eu achei interessante, porque ele não se abalava com nada, e era um posicionamento interessante, e era um posicionamento que eu tinha, porque quando você faz o curso de terapeuta e quando você faz o curso de Reiki, você não é, né? Eu sou o terapeuta. Não, eu vivo terapia, eu vivo Reiki. Reiki é um modo de vida, não é só uma técnica, é um modo de vida, você se transforma com ele. E aí, através dele, eu fui conhecendo as coisas, comprei alguma mentoria dele, e no fim fui tropeçar com o nosso amigo lá, o Felipe, que nos encontramos na mentoria dele para entrar na internet, né? E foi assim que eu cheguei na internet. Agora, a terapia, eu na internet, é justamente para que eu possa fazer a terapia, porque hoje, pela idade, pela enfermidade que eu tive, eu tenho uma certa dificuldade de locomoção. Então, para ficar andando ou para ficar recebendo gente aqui é meio complicado, então pela internet fica mais fácil. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Conseguiu. Eu acho que se é uma coisa que eu tenho boa para tirar da questão da pandemia, que para mim 99% Sim, foi só para destruição, é essa questão do online.
a gente poder escolher, a gente poder procurar, entendeu? As pessoas que se encaixam no mesmo pensamento que a gente. E isso trouxe muito profissional bom para o online. Sim. Pessoas que não precisavam disso, né? E que tinham. Eu vejo casos de médicos que nem. Eu não vou me lembrar o nome, mas o Nasser, né? Que é um cirurgião, cirurgião de cabeça, né? Não sei Uhum. como é que chama, tá? Neurocirurgião. Neurocirurgião. E ele veio para a internet e veio trazer o conhecimento dele, né? E começou a fazer consulta online. E por mais que eu não. Algumas pessoas não gostem dele, eu gosto do conteúdo dele. Então, quando tu consegue achar as pessoas que. Porque às vezes tu vai ir num cara que, pô, se esse cara não fala a mesma coisa que eu, ele não tá no mesmo, na Isso. mesma linha que eu, e a internet, que eu acho que é o bom que aconteceu da pandemia, é essas pessoas terem vindo para a internet, procurar a internet. E eu não sei se o senhor pode falar quantos anos o senhor tem. O senhor, para mim, é um exemplo, né? Porque com a idade que o senhor tem, né, com a experiência que o senhor tem, provavelmente esteja sendo um desafio para o senhor. E o senhor lá no grupo passa muita segurança para todo mundo lá. A gente vê pessoas que falam muito bem lá, pessoas que têm Sim. posses, pessoas que têm uma vida boa, uma vida legal, e o senhor é a pessoa que mais apoia, que mais dá dica, né? Eu acho que foi a pessoa que mais rápido aprendeu a usar o CapCut. Então, assim, o senhor é exemplo. E eu queria deixar isso registrado aqui, porque o senhor é um exemplo para as pessoas que às vezes estão pensando aí em migrar para a internet ou só sair de um emprego e ir para o outro, né? E, pô, isso é difícil, eu vou deixar, não vou fazer isso, porque é um exemplo para mim, é muito gratificante estar aqui com o senhor hoje. Eu queria deixar registrado isso. Obrigado, Leandro. Qual é o grande problema da preocupação das pessoas, né? Tá todo mundo correndo atrás do dinheiro. Só que tem um problema, o dinheiro corre mais do que você. Quanto mais você correr atrás dele, mais ele corre e você não alcança. E o que você tem que fazer, você tem que fazer por amor, que você gosta e porque tem um propósito na sua vida. Por isso que o meu trabalho é trazer as pessoas ao propósito da vida delas. Se você tem um propósito de vida, você faz e executa aquele trabalho para chegar naquele propósito, né, ou cumprir ele dentro da sua vida, e o dinheiro é consequência daquilo que você está fazendo. Você fez bem feito, fez direito, ele vem. Tá? Você fez errado, fez atrapalhado, fica enganando, ele não vem. Então, não adianta, eu quero ser milionário. Não, eu tenho uma definição para milionário. Vocês querem ouvir? Sabe quem que é milionário? Quem que é a pessoa mais rica do mundo? É aquela que não precisa de mais nada. Tudo que ela tem é bom, serve, ela está feliz. Então, mesmo que ela tenha ou não dinheiro, não importa, porque ela já tem tudo que ela precisa, né, para viver. Então, são filosofias que você vai aprendendo dentro desses processos de você estudar as terapias holísticas, estudar Reiki e outras técnicas que tem por aí. Você vai começando a perceber que o que importa é você cumprir um propósito dentro das coisas que você tem que fazer, dentro da sua vida, para que você não chegue no fim e olhe para trás e aconteça, como eu vejo com muita gente, que é de sentir vazio, não perceber, não conseguir entender o que está acontecendo. A gente vê, né, no processo da mentoria, pessoas que às vezes estão estressadas, não conseguem, estão desesperadas.
para, né? Calma, vamos dar uma olhada, né? Eu brinco assim, ó. Pega, você tem aqui um problema, tá? O que as pessoas fazem? Ficam assim, ó. Meu Deus, um problema, um problema, um problema. E a solução passa aqui, ninguém viu. Pega o problema que você sabe que tem, põe aqui do lado, ó, certo? Põe aqui do lado e vai procurar uma solução para o problema. Deixa ele lá. Ele existe, ele não vai fugir, não. Pode ficar sossegado, né? Aí você vai procurar uma solução. Então, qual que é o grande segredo de você ter paz, ter paciência, ter condições de resolver tudo? É você não se envolver no que está acontecendo. Percebe? Você vai olhar aquilo como sendo alguma coisa que está acontecendo e vai procurar o porquê que aquilo aconteceu e qual a solução que você tem para aquilo, que você tem que fazer para que aquilo não ocorra mais. Eu sigo muito o canal do Lito lá no Aviões de Músicas e é igualzinho o processo de aviação. Teve um acidente, não se procura culpados. Num acidente, você procura saber quais foram as causas que levaram ao acidente e corrige os processos para que o acidente não aconteça mais, né? Então, isso é com a nossa vida também. Só que as pessoas não entendem, entram em desespero, gritam, não percebem as coisas e a gente tem que se acalmar. Tem que se acalmar e tem que ter entendimento do que é a vida. E a maioria não sabe o que é a vida. Muito bom. Eu preparei umas perguntas aqui, senão depois o pessoal vai ver, não vamos falar de outro assunto na live, daí eu vou ficar. Mas eu tô adorando o assunto, né? Mas como não sou eu, né? Aqui é o senhor é que é a celebridade aqui hoje, né? Imagina, que é isso. Celso, você é formado em Física e Gestão de Agronegócio, né? Como Isso. foi essa transição para se tornar terapeuta holístico e mestre Reiki? Porque eu estou passando por uma situação que o senhor falou aí no início, já estou me metendo na live do meu convidado, que eu era conhecido nas redes como açougueiro, tá? Sim. E realmente, eu trabalhei dos 12 aos 30 no açougue, então eu tenho um entendimento a gente distribuía carne para mais de 300 clientes por dia. Eu vivia a minha vida, né, a minha juventude dentro do açougue, então, e eu sei cortar carne, eu sei comprar carne, eu sei ver se o boi, se é vaca quando eu olho uma carne, eu sei se é boi, se é touro, entendeu? Se é um boi novinho, eu sei tudo isso, eu sei desmanchar um traseiro, um dianteiro. E quando eu comecei com live tip, olhavam pro meu nickzinho ali, açougueiro RS, e com a minha fotinho com a Shire com coisa, não conseguiam entender. Isso. Não conseguiam compreender como é que um açougueiro. Claro, eles não sabem toda a minha história, que daí depois a gente foi para o restaurante, depois isso, depois, né? Muitas coisas aconteceram. Só que eu peguei o João Adolfo, não sei se o senhor conhece, tá? Que é o cara o que sabe mais de YouTube no Brasil. É o cara que cuida do YouTube do Pablo Marçal, do Thiago Negro, desses caras tudo aí. Sim. E aí eu tive uma aula com ele, e aí eu apresentei a ferramenta para ele. Sabe? Eu falei, assim, minha ferramenta é isso, 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 isso. Daí ele, assim, não, mas tu quer apresentar essa ferramenta para os açougueiros? Eu disse, não, João, isso é para todo mundo, isso é para todo mundo. Então, e aí foi indo, e ele não conseguiu entender o que era a minha ferramenta, porque tinha a questão do açougueiro ali. Para não me Então, alongar mais nessa história, como foi essa transição para o senhor aí? Foi complicado isso, sair de não, física e agronegócio? não, não foi. Minha vida inteira, eu sempre falava, as pessoas perguntavam como é que conseguia, né?
Falei, foi fácil, né? Me deram um canivetinho desse tamanho assim, ó, cego, e tinha um matagal dessa altura e falaram para mim, abre uma estrada aí. Mas eu acho que Deus já estava na minha vida lá atrás, por quê? Porque quando eu abri a estrada, não era uma pinguela, acabava virando uma estrada de pista dupla, com canteira central, e o povo olhava para aquilo, mas como é que você fez? Falei, não, eu fiz porque eu fui estudar como é que faz, né? E fui saber qual era o problema. Então, como é que é transitar de uma carreira para outra? É você simplesmente fazer a transição para aquela carreira que faz parte do propósito da sua vida. Você, quando desenvolveu o Live Tip, você tinha um propósito, que não era só financeiro. Você queria fazer alguma coisa para que as pessoas pudessem se usar disso e tirar benefícios para ela. Tá certo? O que aconteceu nesse processo? Por que as pessoas não entendiam? Porque você misturou carne com internet. Entendeu? A carne tinha que ter ido embora e falar, agora, esse é o novo Leandro, esse é o novo açougueiro que agora passa a se chamar Live Tip. Faltou esse processo, que é o quê? É a história de sair da caixa, né? Você, quando trabalha em marketing, qual é uma principal coisa que uma pessoa de marketing tem que fazer para poder saber quais as ações que ele tem que tomar? Ele tem que atravessar a rua e ficar olhando do outro lado da rua, a loja onde estão os produtos dele vendendo, como é que funciona. Para ele entender o que está acontecendo ali, para depois ele poder fazer alguma ação. Percebe? E se a gente sai... Então, o que acontece? Você sai da caixinha e enxerga isso. Como é que foi eu ser terapeuta? Eu precisava fazer alguma outra coisa, porque a parte dos cosméticos tinha... já não queria mais mexer, porque eu acabei ficando sozinho com aquele processo da Dilma, né? E até tentei um pouquinho, mas depois acabei desistindo. E fiquei, basicamente, vivendo a aposentadoria e conversando, trabalhando, visitando as pessoas, né? E sempre que eu visitava, eu já fazia, no fim, esse trabalho de orientar eles, né? E quando me ofereceram, quando me sugeriram, né, para fazer um curso de terapia, mas queriam que fizesse da íris. E nunca é aquilo que você quer, né? Hoje eu entendo que tudo que acontece é aquilo que Deus deixa acontecer, não é o que você quer. E eu fui procurar o... Cortou um pouquinho, Celso. Provavelmente seja uma ligação. Eu me esqueci de falar essa parte. Eu não sei se está no telefone ou no computador. Mas qualquer coisa, tu volta. Pessoal, enquanto o Celso... Eu estou aproveitando... Voltou, Celso? Aí, voltou. Aí. Voltou. Eu estou desligando o VPN. Espera aí. Desligou, acho que voltou, né? Voltou. O VPN que eu tenho, de vez em quando, ele faz esse serviço aí. Oh, mas o senhor é uma caixinha de surpresa, hein? O senhor tem VPN. Ó, o senhor é uma caixinha de surpresa, hein? O que acontece? Ó, travou de novo. Novo. Ah, voltou. Não sei o que está acontecendo. Voltou? Então, peraí. Não, serviço. Pronto, já desliguei ele. Tá, show de bola. Não, pode continuar. Então, quando sugeriu, eu fui procurar o curso, achei e fiz. Fiz, inclusive, com a Faculdade de Terceira Visão, que é aí de Gramado. Tá? Fiz o curso aí, fiz vários cursos lá, né? Fiz não só de terapeuta holística integrada, fiz o Reiki até mestrado, fiz curso de dietoterapia chinesa, fiz um monte de curso lá. Mas trabalho com isso e, no fim, passando por essas mentorias e conversando com esse povo todo, né? Eu transformei essa parte de
terapia numa mentoria, porque o pessoal entende melhor o que é mentoria do que terapia, né? Agora, para mim é fácil. Você quer fazer alguma outra coisa, eu vou passar uma semana, 15 dias estudando aquilo, ouvindo tudo sobre aquilo. Daqui a pouco eu estou fazendo. É que nem na internet, para montar canal, fazer essas coisas. Eu briguei demais com os sistemas, até que aprendi. E sempre ia atrás de procurar. Onde eu procurava? No YouTube. Como é que faz isso? Lá tem a explicação. Até CorelDRAW eu aprendi a trabalhar no YouTube, indo perguntar cada coisa que eu queria fazer, como é que fazia, assistia a aula e ia fazer no CorelDRAW, percebe? Então, a transição para mim não foi difícil, foi uma maneira de poder resolver uma situação que eu tinha de propósito e não sabia direito, que era de auxiliar pessoas que estão precisando de ajuda. Hoje eu tenho pessoas que eu atendo, aqueles que podem pagam, os que não podem eu atendo do mesmo jeito. Não sei Pois se respondi aí. respondeu esse negócio de propósito é muito interessante, né? Porque com a pandemia, eu ficava muito bravo com os canais que bloqueava os canais. Eu tive uns canais bloqueados lá na pandemia, mas eu não estava. A minha intenção não era monetizar, mas eu via aquelas pessoas que estavam lá com os canais grandes, daí tiravam monetização. Um pouco das pessoas se fazia um pouco, mas existia muita coisa que era realidade, né? Eu tenho uma amiga minha que ela nunca conseguiu monetizar o canal dela. Ela tem já 50 mil inscritos. O propósito dela também não é esse, mas eu ficava indignado com esse tipo de coisa, sabe? Eu achava horrível. E com essa minha indignação é que foi nascendo o Live Tiff. Por isso que o. E eu mesmo sem saber qual era o propósito, que hoje eu sei, hoje eu tenho clareza, né? Que é Sim. ajudar as pessoas, ajudar os pequenos produtores, quem está começando agora, poder trazer pessoas aqui antes de nós chegar, de nós estar conversando aqui, uma moça que vai fazer live comigo perguntou, mas Leandro, como é que é? Eu não sei nada. Eu não sei nada das coisas de como é que eu vou fazer essa live. Não te preocupa. Eu vou te mandar um link. Se tu tiver dificuldade, eu te ajudo. E tu só vai entrar e vai precisar e vai falar. Só para te começar nesse mundo. E ela, ai meu Deus, que legal. Então, isso me dá um sentimento tão bom, Sim. uma coisa tão boa, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer isso. Mas voltando para o nosso. E o que você fez aí não tem dinheiro que pague, né? Esse sentimento que tem. Não Exatamente. tem dinheiro que pague. Como que funciona a terapia holística no seu trabalho? Que tipos de bloqueios emocionais o senhor ajuda a superar? Bom, como é que funciona? O terapeuta holístico, ele trabalha a pessoa como um todo. Ele trabalha corpo, alma, mente, espírito, o seu entorno. A gente trabalha tudo. Você tem que analisar tudo, porque às vezes um problema que a pessoa tem, né, é alguma coisa que ela mesma causou, tá certo? Então vamos lá. Tem um bloqueio que nem foi uma pessoa que falou comigo aqui. Eu não consigo dirigir o carro. Eu tenho carta, mas eu tenho medo de sair com o carro. O que é isso? Provavelmente, em algum momento, alguma coisa aconteceu e isso ficou registrado no subconsciente dela, tá certo? Quando ela vai executar aquela função novamente, a gente não sabe, mas o cérebro avisa o subconsciente que vai procurar no teu histórico, que é o teu passado, se deu certo ou deu errado. Se deu errado, ou se você tem um medo que você se impôs naquilo, o que você acha que o subconsciente vai te devolver? Não faça, não pode, não deve, né?
Ao passo que se você trabalha sempre fazendo o procedimento de como as coisas vão dar certo, o teu subconsciente vai te devolver que aquilo vai dar certo, vai funcionar, tudo bem. Então, qual que é o meu trabalho? Eu vou buscar na pessoa o que é que está bloqueando ela. Né? Hoje tem bloqueio de pertencimento, é bloqueio de procrastinação, é bloqueio... Não trabalho assim. Eu vou entender como é que a pessoa funciona, o que está acontecendo com ela, resgatar essas coisas que aconteceram e usar técnicas que eu acabei desenvolvendo aqui para que a gente possa cuidar e essa pessoa nunca mais chegue nesse ponto de ficar com problema de não conseguir fazer as coisas. Porque todo bloqueio vai te impedir de algo. Ou te impede de falar, ou te impede de você seguir para frente, ou você começa e para, ou você tem medo de falar em público, percebe? Então, vários tipos de medos que tem, e hoje se acostumou a dar um nome para cada coisa. Esse medo é isso, esse medo é aquilo. Não, o holístico não trata assim, não trata por pedaço. Eu trato o todo, vou descobrir o que está acontecendo, e descobrindo o que está acontecendo, a gente usa as técnicas para poder trazer a pessoa de volta e mostrar para ela, né, qual que é o propósito que ela tem, né, ela vai descobrir qual é o propósito que tem, e aí não tirar mais isso do seu procedimento de vida. Não que o seu propósito seja único e ele vai ser o mesmo a vida inteira, né? À medida que você vai vivendo, a parte do propósito vai mudando, né? Até porque você precisa evoluir com aquilo tudo. De repente, o propósito é curto, você precisa ter algo mais longo, né? E para você ter algo mais longo, você vai ter que mudar esse propósito seu. Então, o trabalho meu é esse, é trabalhar em cima das pessoas, saber o que está atrapalhando e dar uma solução para que ela possa se autocorrigir e, e métodos para que ela possa, dali para frente, fazer e não precisar mais de estar se tratando. Show de bola. Eu conheço uma pessoa que tem essa mesma questão aí do... O que eu fiz aqui? Essa mesma questão de não poder dirigir. Eu acho que eu abri Peraí, tá, vamos voltar aqui. Eu vou fazer outra pergunta para o senhor. Eu abri numa navegador errado, StreamYard, e eu não estou conseguindo. O senhor é mestre em Reiki? Sim. Izui, né? Isso. O que é Reiki e como ele ajuda as pessoas a encontrar o equilíbrio? Então, o Reiki é uma técnica ancestral que havia se perdido com o tempo, e Mikao Usui, em agosto de 1865, ele se retirou para um monte lá, deixa eu ver o nome do monte aqui que eu não lembro. Monte Kurama. E ele ficou lá 21 dias em jejum, porque ele queria entender o porquê das coisas eram da maneira como eram. E no final desses 21 dias ele teve uma visão, e essa visão trouxe para ele os conceitos do Reiki, que ele trouxe algumas coisas e ele chamou isso de Reiki. E chama Reiki Usui por causa que é o sobrenome dele, tá? Então, Reiki, Rei é universal e Ki é a energia vital nossa, tá? Então, o Reiki é o quê? Você trabalhar com a tua energia vital junto com a energia universal para que você possa ajudar as pessoas a se curarem, né? E teve quatro milagres que foram atribuídos a ele, né? Que ele curou o dedão de um pé que estava ferido, né? Superou os efeitos do jejum se alimentando, aliviou a dor de dente de uma mulher e tratou um monge que tinha artrite. E eles ficaram curados, né? Então, as pessoas entenderam. E ele começou a usar esse procedimento
que é através da imposição das mãos. Aí entra a história também de chakras, né? Que é o quê? É o nosso sistema energético. Como a gente não vê, ninguém sabe, e aqui no Ocidente ninguém entende. Você fala desses negócios, eu acho que é coisa do outro mundo. Não é. Assim como você tem o sistema circulatório, você tem o sistema digestivo, você tem o sistema linfático, você tem um sistema energético. Por quê? Nós somos feitos da mesma coisa que é feita a Terra, que é feita o computador que nós estamos conversando, o fio que está transmitindo as coisas daqui até a antena, da onda, nós somos a mesma coisa que isso daí, né? E nós somos energia. E a energia, ela recebe e ela doa. Se você receber uma energia que está errada, você vai ficar doente. Se você receber uma energia que está certa, você pode até curar de uma doença. Então, o reiki trabalha com essa energia. E o mais interessante é que quando você faz a aplicação de reiki, que é a impostação das mãos dessa maneira, assim, né, em concha, por sobre a pessoa, não encostando nela, mas é longe mesmo, cerca de uns 20, 30 centímetros do corpo da pessoa, você está puxando essa energia universal para te recompor e dando a sua energia vital para ela. Tá certo? E essa energia vital vai entrar na pessoa e vai para o lugar que ela mais precisa. A energia é inteligente, é assim que o reiki funciona. As pessoas às vezes não conseguem entender, né? Vamos pegar a Bíblia, não sei se todos aí mexem com. Tem sua fé, né? E leem a Bíblia ou têm a Bíblia. Quantas passagens você não está escrito lá que Jesus impostou as mãos e a pessoa sarou, curou? A gente, humano, com a fé que nós temos, né, que não, deve ser muito menor do que o grão de mostarda, né, que nem Jesus falou, não conseguimos fazer o que ele fazia, até porque nós, apesar de termos uma parte dessa divindade, não somos o Deus que ele era, e é até hoje. E o que ele fazia? Assim como ele criou todas as coisas a partir de uma palavra, né? Haja luz, e tudo se criou, dessa maneira você consegue também, através das palavras e da energia, né? Passar para as pessoas e fazer com que elas se sintam melhor. E se sente melhor. Já tive relatos de pessoas que a gente está cuidando e está com o braço doendo, sente o nervo pular enquanto você está aplicando o reiki. E depois melhora. Sente o local ficar quente sem você estar com a mão encostada na pessoa. Então as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Que é energia, e a energia está aí disponível para todo mundo, e todo mundo tem os chakras e todo mundo pode ser reikiano, basta aprender como é que faz. Não sei se consegui explicar ou se fugir do que... Não, explicou sim. Tá. Vamos ver as perguntas do Live Tip aqui. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou aumentar elas aqui. Pessoal, quem tiver uma pergunta específica para o Celso, pode mandar no Leandro, livetip.gg/Leandro Moraes. O link está na descrição do vídeo. É só, ou tá passando aqui enquanto tá dando a live, tá passando aqui na descrição. Ou só pode ler esse QR Code aqui, tá? Que já vai jogar para a página. É livetip.gg/Leandro Moraes. Uma coisa que eu estou fazendo, alguém já mandou ali, alguém chegou uma pergunta. Uma coisa que eu estou fazendo aqui, com todas essas lives, com todas essas pessoas que estão vindo aqui, eu estou deixando todo o valor que o Live Tip está recebendo no meu nome hoje, né? Porque eu estou fazendo as lives, mas para chegar no final do ano e fazer um vídeo para os produtores de conteúdo, para ver quanto o Leandro, com poucos seguidores, com pessoas que nem o Celso falou que ele tem 50 e poucos seguidores no YouTube, quem
por sinal, quem tiver aqui no YouTube, no X, né? No X não tem a descrição do YouTube dele, mas vem no YouTube do Live Tip, vai lá, se inscreve no canal dele, né? Para dar esse apoio. Vai lá, se inscreve no Instagram dele para dar esse apoio, porque é muito importante. Ele tem 300 seguidores no Instagram. Com todas essas pessoas, eu quero chegar no final do ano e mostrar para todo mundo, ó, durante tantos meses, eu, Leandro, sem nenhum conhecimento de live, sem nenhum conhecimento de pessoas relevantes no cenário, né, da internet, arrecadei tantos reais, arrecadei tantos sats, e isso ficar uma prova para as pessoas que é possível, né? Que é possível mesmo não seguindo, não alcançando as regras das plataformas, ela conseguir monetizar. E vou deixar de lero-lero, né? Vamos ao que interessa. A Carla Souza mandou aqui: como o reiki pode ajudar quem tem ansiedade? O reiki, o que é uma pessoa que está ansiosa, né? É a pessoa que se preocupa muito com o futuro e não está olhando o presente. Então, ela tem uma ansiedade de que as coisas aconteçam, né? Mas as coisas só acontecem lá no futuro se você fizer alguma coisa aqui no agora. O que o reiki pode fazer? Pode ajudar a pessoa a se acalmar. E ela se acalmando e melhorando os seus pensamentos, né? Mexendo com a sua energia que ela libera, que ela processa, tanto para os que estão próximos como para o corpo dela, ela pode acalmar e essa ansiedade pode ser reduzida, tá? Para você resolver de vez uma ansiedade, você tem que fazer um tratamento terapêutico em que te leve a entender por que você está ansiosa e o que você tem que fazer para resolver esse processo. O reiki ajuda a você se acalmar, a você não ficar muito ansioso, a ansiedade ser muito grande. Mas se não, a gente não resolver o bloqueio que tem aí dentro para que a ansiedade cesse, ela sempre vai existir. Você vai receber reiki, vai melhorar. Daqui a pouco, se você fica sem receber, pode ser que volte, né? Tem pessoas que conseguem se achar, né? Mas é difícil, é mais difícil. Não consigo ler. Sumiu o som. Leandro, sumiu o som. Ah, tá, desculpa, eu mutei aqui sem querer. Hoje eu estou mais atrapalhado do que o normal. O Marcos mandou, obrigado, Marcos. Você já usou a física no seu trabalho com terapias? Como é que é essa ligação aí? Tem alguma ligação? Não tem? Tudo está ligado. Não existe nada que não esteja ligado. Uso o tempo todo. Uso o tempo todo. Por exemplo, a hora que eu estou fazendo um tratamento com uma pessoa, né? Eu não lembro o nome desse cientista agora, é um cientista brasileiro que é neurocientista e é um dos mais famosos do mundo, só que o Brasil pouco conhece ele. Acho que é Miguel Nicoleles o nome dele. E o que acontece? Trabalho dele, ele disse que você põe pessoas que estão conversando por um bom tempo, estão convivendo por algum tempo, você entra em sintonia o córtex frontal, que é o da decisão. E essas pessoas começam a ter uma harmonia no que fazem juntas. Tá? Isso é física quântica, mas é física. O reiki é transmissão de energia, né? Nos produtos que eu fazia, eu aplicava reiki antes de entregar para as pessoas. Para quê? Para que fosse com uma energia boa para quem fosse usar os produtos. Então, a física você usa em todo lugar o tempo todo. Quando você entra no seu carro, dá partida, isso é física. Quando você acelera e o carro anda, isso é física, porque se não tivesse atrito entre pneu e solo, o teu carro não andava.
Então, física está em todo lugar. É que a gente usa no dia a dia e não entende. É que nem, por exemplo, pega a mulher, ela vai fazer comida. O que ela está fazendo ali? Uma operação química, certo? Ela está transformando alimento de sólido em macio, faz uma sopa, está fazendo formulações químicas ali simples, né? De juntar elementos. Então, física, química, todas essas ciências, você usa no seu dia a dia sem perceber. Inclusive, nós estamos usando aqui, para essa transmissão, nós estamos usando física. Não sei se consegui responder, Marcos. Eu entendi. Espero que o Marco tenha entendido também. A Ana Beatriz mandou R$3. Obrigado, Ana. Qual o primeiro... Essa pergunta eu acho que vale $1 milhão, né? Qual o primeiro passo para encontrar meu propósito? Você se conhecer interiormente. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter autoconhecimento, autoconsciência, senão você não vai encontrar seu propósito nunca. E para isso tem toda uma metodologia que você precisa passar para poder chegar nesse ponto. Show de bola. O Felipe mandou... eu esqueci de olhar quanto ele mandou. Ele mandou 4,50. Obrigado, Felipe. Como a gratidão mudou sua vida, Celso? A gratidão muda a vida de qualquer um. A minha mudou bastante no momento que eu entendi que tudo aquilo que a gente fala e pensa cria a realidade em que a gente vive. Certo? Então, eu vou dar aqui um spoilerzinho do que tem no meu trabalho. 2 palavras: reclamar e agradecer. O que isso faz com você? O reclamar é reclama, certo? Reclama. Você clama novamente por aquilo que você está falando. E tudo aquilo que você fala e pensa cria a sua realidade na sua volta. Tá certo? Reclama, reclama, reclama. O que acontece com as pessoas que estão em sua volta? Ficam irritadas, ficam cansadas. Às vezes entram em sintonia com você, começa a reclamar também. E você cria um ambiente pesado onde você está. Se você agradece, nós podemos falar assim, ó, a graça desce. Então, o agradecer traz uma energia vital boa para dentro de você, certo? O reclamar cria barreiras, o agradecer libera barreiras. O agradecimento e a gratidão por tudo, né? Vamos dar um exemplo de gratidão aqui, né? Quer ver? Um exemplo dolorido. Você está andando de chinelo e bateu o dedinho no pé da mesa. É maravilhosa a dor que você sente, né? É terrível. Você pode falar um monte de impropérias, né? Ou você pode simplesmente falar, Senhor, agradeço por ter me mostrado quanta ira ainda tem dentro de mim que eu preciso trabalhar para ser melhor. Percebe? Então, a gratidão muda a vida de qualquer um. Mudou a minha porque eu entendi que quando você agradece por qualquer coisa, né? Que nem uma amiga minha fala, bateu a cabeça na porta do armário que estava aberta, você fala assim, ó, glória a Deus. Por quê? Está escrito na Bíblia, em tudo dai graças. Em tudo é no bom e no mal. E aí, o seu ambiente, a sua visão de mundo muda completamente. É impressionante o quanto muda. Muda muito. Tiraste o som de novo. Tá, é que eu tava com som. É que uma coisa, eu tinha um bloqueio aqui, ó. Eu tinha um bloqueio. Eu não fazia live se tivesse alguém em casa. Eu não fazia vídeo se tivesse alguém em casa. E o meu guri tá em casa hoje. Daí eu tô mutando o som, porque ele tá jogando no outro coisa. Eu acho que ninguém tá escutando, mas é a gente que eu não estou escutando.
a gente que fica com isso. Então, isso era um bloqueio que eu tinha, e eu consegui desvencilhar, fazendo essas lives, marcando as lives, eu não tenho o que fazer, né? Se tiver alguém em casa, tiver que entrar, tiver que sair, vou ter que fazer Sim. igual, não vai mudar nada, né? Não, Entendeu? não muda nada. A Nada é Silvia, perfeito. isso, a Silvia mandou R$ 10, muito obrigado, Silvia. Celso, como não absorver energias de pessoas negativas? Ó, outra pergunta de US$ 1 milhão. Essa é ótima. É assim. Vou dar um exemplo aqui, ó. A minha mão que está aqui embaixo, tá? É o inferno. A minha mão que está aqui em cima é o céu. A diferença entre os dois é a energia que você vibra. Se você vibra no meio. Normalmente, a maioria das pessoas vibra do meio para baixo, um pouquinho para cima. Aqui você pode falar que está Deus, aqui você pode falar que está o diabo. A sua energia, quando está no meio do caminho, os dois te alcançam. Tá bom? Quando a sua energia começa a vibrar cada vez mais perto do amor incondicional, que é Deus, e não da ausência de amor, que é o diabo, chega um momento, né, em que é mal não consegue mais chegar em você, não consegue mais te atingir. E o primeiro passo que você tem que dar e entender é que, assim como Jesus falou, que vós sois deuses, né? Nós temos uma parte do divino dentro de nós, que é o nosso espírito. Se nós temos certeza disso, nada do que é mal pode ficar na gente, a menos que nós tenhamos esse pensamento, esse medo, e esse medo atrai energias negativas. Né? Por isso a gratidão, que foi a pergunta, né? Você está sempre na gratidão, mesmo que você esteja passando em qualquer lugar e você tenha absoluta certeza de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você entra em qualquer lugar e nada te atinge. Nada consegue chegar em você. Percebe? Por quê? Porque você tem a confiança de que Deus está contigo. E se você tem essa confiança, nada te afeta. Agora, se você tem medo, se você não sabe como lidar com isso e não aprendeu, provavelmente você vai achar que alguma coisa que aconteceu está ligada àquilo e começa a formar um bloqueio dentro da cabeça da pessoa. E tudo que vai para dentro do subconsciente, que ele vai depois comparar com o passado, as respostas vêm tudo atrapalhada. Então a gente tem que dar uma limpadinha nisso. Beleza? Beleza, show de bola. Acho que quando já estamos chegando a 53, eu falei que ia ser poucas perguntas, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é sobre o seu livro, sobre o seu Sim. e-book. O senhor fez esse livro agora há pouco? Foi agora? Foi há pouco tempo. Esse livro saiu do... O que acontece, né? Mas me explica uma coisa, o senhor já tinha escrito algum livro alguma vez? Não. Eu Não, só tá. fiquei preocupado de ter escrito o livro, porque diz que todo homem precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Depois que eu escrevi o livro, eu achei que eu ia embora já, porque é veleidade. Mas o que aconteceu o livro? O livro saiu de uma conversa que eu estava tendo com a Tássia, né? A Tássia estava muito agitada com as coisas que aconteciam na vida dela, me pediu socorro, eu estava ajudando ela. E num dia de uma conversa, saiu um assunto, né? Porque o que acontece? As pessoas que vão para o lado da religião, elas não entendem o que é reiki e elas acham que reiki é uma coisa ruim. Percebe? E elas não querem saber disso. Acho que isso não está certo. E a gente conversando, ela me desafiou a fazer uma coisa que era explicar para ela o que era reiki sem tocar no reiki. Aí eu fui fazer pesquisas, né? E o que eu peguei? Eu peguei mecânica quântica, peguei as terapias holísticas, os seus conceitos e o conceito de reiki, peguei a Bíblia e relacionei
tudo que acontece na quântica e no Reiki, na holística, que tem uma passagem bíblica que possa explicar. E com isso saiu esse livro. E a luz que nunca se apaga, o Espírito está dentro de nós, né? E quem sou eu nessa imensidão? É a pergunta que eu sempre me fiz. Quem sou eu nessa imensidão? O que eu estou fazendo aqui? O que eu sou, né? E esse livro trata desde a hora da criação do universo até o agora, com passagens da Bíblia que explicam o que a gente está vivendo, o que é, por exemplo, quem sou eu, né? Fé que move montanha, percebe? Como é que a palavra cria realidade, que é no caso da mulher com fluxo de sangue, que foi tocar a orla do vestido de Jesus e foi curada. E assim vai, até chegar no agora, e isso entra um pouco no Apocalipse, que é eu sou o alfa e o ômega, né? Sou o começo e o fim. Jesus tem uma passagem, logo no comecinho de Apocalipse, quer ver, deixa eu pegar aqui, porque a cabeça já não é a mesma de muitos anos atrás, né? E eu não consigo ajudar com isso, porque eu não sou bom Não, dessa peraí. memória, nem de nome não sou bom. Estou lembrando do final. Aí, ele fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está em Apocalipse 1:8. Então, nós vamos lá do Verbo, né? Que se fez carne, que é o momento se faça a luz e tudo aconteceu, até esse momento em que é o nosso agora que nós estamos vivendo. E eu venho mostrando que tudo isso que está descrito lá está acontecendo agora, no meio da gente, aqui no dia a dia, enquanto a gente conversa, nas atitudes que nós temos. É isso que o livro mostra. E com isso, é um grande passo. Quem lê o livro dá um grande passo para encontrar seu propósito na vida. Porque começa a entender quem é ele, né? O que é isso tudo que a gente vive aqui, né? Nós somos parte de um todo. Eu falo para as pessoas, não existe eu, existe nós. Somos um conjunto de coisas, conjunto de pessoas, conjunto de animais, a árvore, casa, tudo vibra, tudo tem energia, tudo interfere no outro, né? Percebe? Então, o livro foi nessa direção. Aí, com esse desafio, o que eu fiz? Eu dei para a Tássia fazer a apresentação do livro para mim. A abertura do livro, quem faz é ela, e é muito linda também. Então, foi um livro muito gostoso de fazer, e parece piada, mas eu, de vez em quando, leio ele do começo ao fim e não consigo parar, porque é pequeno, mas é denso o que está dentro dele. Você precisa ler várias vezes para conseguir entender, até quem escreveu precisa ler. Eu vou ser bem sincero com o seu. Minha mãe sempre disse assim, quando eu era pequeno: teima, mas não mente, né? Não mente, guri, não mente, guri. Eu não sou uma pessoa de ler livros, né? Eu não leio livros. Então, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar em mim. Eu sei disso. Sim. E tanto que até eu falei sobre o professor Alexandre para o senhor antes da live. Isso. O professor Alexandre é escritor, ele tem vários livros, e eu compro os livros dele tudo. E daí eu digo para ele: professor, eu compro, mas eu estou guardando para no futuro, se por acaso que aconteceu alguma coisa aí, tem seus livros aqui para as pessoas saberem como é que era a vida em 2020, 2025. E eu comecei a ler o livro do senhor, eu não li todo, né? E só que já era meia-noite. Essas mentorias também dão uma correria na gente, dá tudo as coisas vão. E eu comecei a ler e eu não conseguia parar de ler. Isso é uma realidade mesmo. E eu gostei muito do que eu li, porque é uma coisa muito interessante. E
E para mim, que não sou uma pessoa que não gosta de ler, que não tem o hábito de ler, não é que eu não gosto, eu não tenho o hábito de ler. Me marcou bastante isso. Tanto que eu fiquei, eu tenho que ler, terminar de ler o livro, tem que terminar de ler o livro, terminar de ler o livro. Só que veio feriado, veio não sei o quê, o Brasil tem mais feriado do que, que dia trabalhado, sei lá o que tem nesse país, né? Então deu todas essas confusões aí, tudo que é para aquele dia do feriado acumula para os outros dias, eu não consegui terminar de ler. Mas eu vou terminar de ler e prometo que vou lhe mandar no pessoal o que eu achei, e eu gostei muito do que eu li, do pouco que eu li. Outra coisa, nós já estamos chegando a 1 hora. O senhor o senhor vai fazer aquele seu sorteio do livro nas suas redes? A gente já pode falar aqui. Vou. Então, assim, pessoal, eu vou preparar um formulário e vou postar na rede, lá no meu Instagram, e o pessoal que me respondeu o formulário, eu vou, entre eles, fazer um sorteio e eu vou distribuir 5 livros. O senhor é ótimo. Olha só, como eu combinei com todos os convidados que vêm aqui, eu mando as lives. Posso não mandar no próximo dia ou no outro, por causa da questão de baixar, alguma coisa assim. Eu vou mandar essa live pro Celso. Ele vai postar lá no canal do YouTube dele. Tá liberado isso. Se YouTube falar que não, alguma coisa assim, não tem. Eu já liberei, tá? Para todo mundo que vier aqui no canal do Live Tip também, as minhas lives não são monetizadas, elas não estão dentro do padrão da plataforma. Até o canal da Açougueira, ele é um canal que é monetizado. Sim. Eu poderia receber a monetização do YouTube, mas eu não prefiro não, eu quero fazer o que eu falei sobre o Live Tip. E aí eu vou marcar também o Celso como colaborador na live no Instagram, e ele vai colocar esse formulário lá, quem quiser participar do sorteio. E aí eu não sei quanto tempo o senhor leva para fazer esse sorteio, 1 semana, 10 dias? Vamos deixar pelo menos acho que uns 7 dias, né? Hoje é quarta-feira, na quarta-feira, semana que vem, eu faço o sorteio e te aviso aí, você dá notícia. Isso aí, ele vai doar 5 livros aí, aproveitem que é muito bom mesmo. E seu Celso, suas considerações finais. Peraí, antes das suas considerações finais, eu tenho que dar um recado muito importante. Tem no link no YouTube, né, pessoal? Nos outros a gente não consegue colocar, mas aí pode ir na minha bio, que tem Linktree, né? O link do Telegram do Live Tip, para quem quiser ver os vídeos que estão saindo. Isso é uma coisa que eu preciso falar. O Rafael é um convidado que veio aqui, falou sobre libertarianismo e cristianismo, como as duas coisas se encontram. Depois da live eu pedi para ele, Rafa, faz porque muitas pessoas não sabem. Esse programa que eu estou usando aqui, eu gasto R$500 por mês hoje para transmitir em todas essas plataformas. E existe um aplicativo que é o OBS, tá? E ele é gratuito, ele eu nunca me lembro o nome. Tem um negócio aí para esses aplicativos que é open source, tá? E eu disse, Rafa, faz um curso para quem está começando no digital e quer transmitir em várias plataformas, mas eu não me considero que seja uma pessoa que não consiga fazer essas coisas do digital. Eu acho que eu me viro bem. E o OBS é uma coisa que me confunde muito. E o Rafa, ele começou a fazer esse curso, já está com 6 horas, 6 aulas, tá? 6 aulas do curso. O link está na descrição do YouTube. OBS Expert, o nome do curso. E o valor é R$97. É um curso para quem vai querer transmitir tanto no YouTube, Instagram, TikTok, eu não sei, não posso mentir, mas Facebook, tá? Então, assim, eu já vi 4 aulas, tá muito bem explicado.
tá? E quem tiver a intenção de, sei lá, comprar um curso aí para ver como é que faz uma live com esses aplicativos integrativos, porque tu pode fazer a live no YouTube, pega o telefone, faz ali no YouTube e vai fazer a live no YouTube, mas é só você. Não tem como convidar o Celso, não tem como convidar outras pessoas. Amanhã nós vamos fazer uma live aqui com 10 pessoas, né? Então o Celso amanhã vai estar aqui de novo. E então quem tiver essa intenção aí de dar uma olhadinha lá no curso, clica no link, vê o que o curso, o que está na descrição, né? É um valor irrisório, perto do que eu pago aí por StreamYard por mês, né? Para ter esses recursos. Vale a pena, e é uma bela de uma introdução, e é uma pessoa que eu conheço e que vai dar toda a atenção possível para a gente, para qualquer dúvida. Dito isso, né, de feita esse jabá aqui, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais, lhe agradecer por ter vindo aqui. Eu estou muito honrado por estar fazendo essa live com o senhor. O senhor é uma pessoa que está sempre ativa, né? É um exemplo para todo mundo, e faço suas considerações finais. E no finalzinho aí, pessoal, do coisa, tem mais um videozinho do Live Tip, quem puder ver, quem puder compartilhar essa live, eu agradeço muito. Tá bom, Leandro, obrigado. Eu fiquei devendo para você, que você perguntou, não respondi. Eu tenho 74 anos. Estou indo para 75 daqui a alguns 2, 3 meses, mais ou menos. Que exemplo, hein, pessoal? Só que é o seguinte, é muito gozado, né? Porque eu olho no espelho muitas vezes e pergunto, quem é esse cara? Eu ainda acho que eu sou aquele rapaz lá de 17, 18 anos de idade, que a cabeça pensa, que quer fazer, que tem sonho. É igualzinho. O problema é que você quer fazer as coisas e o corpo fala assim para você, ó, não vai fazer porque eu não vou deixar. É só essa diferença, né, entre um e outro. E aí fica a diferença, né, entre quem é velho e quem é idoso. Quem é velho está esperando a morte. Quem é idoso ainda luta para sobreviver e para conseguir fazer alguma coisa. Eu quero agradecer demais a você, Leandro, por ter me convidado para essa live. Agradecer a todos que estiveram presentes aqui assistindo e fizeram perguntas. Eu espero ter correspondido ao que vocês esperavam, tá bom? Quero deixar aqui a mensagem de que Deus abençoe a todos, somos todos filhos dele, né? E que ele cuide de nós muito bem o tempo todo. Então, a todos aí, obrigado e até amanhã. Vamos ver amanhã com 10 como é que vai ser, né? Vai ser interessante. É só deixar rolar. Tá bom? Amém, pessoal. Amém. E muito obrigado. Fiquem com Deus. Meu canal foi desmonetizado. Como posso continuar monetizando conteúdo? Eu sei, pessoal, como é difícil passar por isso. Mas sim, tem como continuar ganhando dinheiro com seu conteúdo mesmo depois da desmonetização. A solução é o Live Tip. Com o Live Tip, seus seguidores mandam perguntas pagas. Você não precisa esperar aprovação e nem passar por processo burocrático. Os pagamentos são feitos diretamente por Pix ou Bitcoin. É rápido e sem complicação. Eu sei que em outras plataformas você precisa de um número grande de seguidores ou tem que esperar muito tempo para ser aprovado. No Live Tip, qualquer um pode começar a monetizar imediatamente. E o melhor de tudo, o suporte é humanizado, sempre tem alguém para te ajudar rapidamente. Eu mesmo atendo você no WhatsApp ou no Telegram. Se o seu canal foi desmonetizado ou você está começando agora, não se preocupe. O Live Tip é a solução para quem quer monetizar de forma simples, direta e eficiente. Crie a sua conta hoje e comece a ganhar do seu jeito.